Mas não existiu um êxodo conforme a Bíblia narra, não existiu fugas. Isso daí foi devido ao contato, tá? Ao contato com os babilônios, com os assírios. You are fake news. Não, peraí, você está falando que não existiu o êxodo? Não, o êxodo bíblico não. Qual a prova que tem? A data para o êxodo bíblico deveria ser para 1445 antes da Era Comum. É a cronologia interna da Bíblia. Sei. Vamos lá. Qual é os materiais arqueológicos que corroboram com a narrativa do êxodo? Que tipo de documento você espera, assim? Desculpa. Assim, que tipo tem de documento? Tem um documento dos Ixos de 1500 e pouco. Diz que os Ixos foram expulsos, tá? Pelo então faraó, eu esqueci o nome dele agora, pelo então faraó que tomou o poder das mãos dos Ixos. Esses grupos foi liderado por uma pessoa chamada Osarsef, tá? Aí cerca de 80 mil pessoas, incluindo alguns sacerdotes, foram expulsos do Egito, que eram os Ixos. Mas não menciona nenhum povo hebreu sendo expulso, indo, não menciona. Se você tiver, por favor, eu peço para você. E se não existir Sabe documento, quem vai contar porque... Maneto. E se não existir documento... Não, é porque, veja, não, desculpa, o historiador, o pesquisador... Não, peraí, vamos lá. Você quer um documento que o faraó assinou, ó. Os hebreus foram expulsos daqui porque apareceu um tal de Moisés aqui e matou todos os meninos de 2 meses. É isso que você quer? Porque então, a gente mesmo fala... Eu passo um pix para você de R$100 agora, traga pelo menos 3 artigos provando o êxodo. Eu te passo um pix, tá aí teu pix, né? Olha só, tá aí teu pix, né? A obra foi escrita, Peraí, tá aí teu pix, depois, é mentira. Não tá aí seu pix? Não tá aí seu pix? Não tá aí seu pix? Eu te faço um pix de R$100 agora. Você me trouxe as provas do êxodo que existiu, que aconteceu. Vamos lá no êxodo agora. Vamos passar por êxodo. Vamos lá no êxodo, porque o Cabra falou... O cara inventou tanta coisa. Não acredito que o cara vai ter que pagar milão pro Cris aí, fazer um pix. Não, ele falou que queria evidência. Ele falou, cara, ele insinuou que o povo hebreu não existiu. Ele insinuou que a palavra hebreu vem de Ebiru, que quer dizer Rabiru. Rabiru. E ele deu um tiro no pé quando ele falou isso, porque ele disse que os hebreus chamavam assim, Rabiru, aí depois no final ele citou aquelas cartas de terra, que eu mostrei na minha live, que na verdade aquelas cartas falam de um povo com esse nome invadindo Canaã no século XIV, justamente na época da invasão de Josué e da época de Juízes. O cara deu evidência e não percebeu. É a mesma coisa eu vim aqui falar, sabe, deu um insight na cabeça aqui agora. A mesma coisa eu vim aqui falar, Roma não existiu. Como assim não existiu? Não existiu. Porque Roma, o que quer dizer Roma? Roma é um derivado da palavra Rômulo. E logo eles pegaram ali uma figura histórica que se chamava Rômulo e transformaram aquela figura histórica num povo e virou Roma. E aí todo mundo acreditou na época. E é bem isso aí. É bem isso aí. É bem isso aí que você está falando, Robson. Até porque a história de Rômulo e Remo, gente, a historinha para corochinha. O Rômulo era um contador de história, na verdade. Eu falei para você. Ele falou que era descendente. Mas quem garante que daqui a 2000 anos não vai vir um maluco da cabeça e inventar isso aí? Os hebreus não existiu, porque hebreu vem da palavra Gabiru, Ebiru, que quer dizer não sei o quê. Aí, com base nisso, inventaram a história do povo. Aí vai vir um maluco e falar, não, é que existiu uma figura histórica chamada Rômulo. Eu nem sei se é Rômulo ou Remo que ganhou, que ficou vivo. Não, que ficou vivo foi Rômulo. Né? Rômulo matou Remo. Então, eles vão falar, não, é que veio uma figura histórica chamada Rômulo e com base no nome dele, que é Rômulo, inventaram a história dos povos dos romanos e todo mundo acreditou. É a mesma história, vocês estão entendendo como é ridículo? Mas se você pegar a história de Rômulo e Remo, gente, é fantástica, mas é historinha para boi dormir, né? E aí, então vamos lá.
Vamos lá, de novo, mais uma vez. Ele se apegou à E a gente tem o literatura. Rômulo aí, ó. É o Rômulo. Tavares aí, ó. Pronto. Inventaram aí o povo. Ele quis se pegar a literatura, né, que é o Pentateuco. Ele se pegou a literatura por quê? Porque fontes, realmente tem fontes. O Talmud diz isso, o Talmud diz que realmente foi escrito. Na verdade, não foi escrito, foi reescrito, né? Depois do cativeiro babilônico, né? E eles falam que foi o Esdras que escreveu o Pentateuco e depois o Grande Conselho reescreveu o resto das escrituras. O Talmud fala mais ou menos isso. A questão não é a literatura, professor. Não faça passar vergonha, são as fontes. O que eles guardaram, eles podem ter guardado a literatura, mas guardaram fontes, entendeu ou não? Agora, ele falou assim, então eu quero evidências de que o êxodo existiu. Tá? Então a gente vai trazer evidências. Eu não vou trazer aqui uma carta do faraó na época dizendo que passou um maluco lá chamado Moisés e matou os primogênitos. Você não quer uma carta assinada do... Entendeu ou não? Você não Porque quer nenhum isso. egípcio ia escrever um negócio desse. Nenhum egípcio ia registrar a maior vergonha que eles passaram, né? É lógico. Não ia falar uma coisa dessa, entendeu? Mas tem, eu estava vendo, mas isso aí eu nem ia comentar, porque faz muito tempo que eu vi. Acho que o professor, faz muitos anos, o professor Fábio Sabino mostrou uma vez um escrito egípcio antigo, falando de uma guerra entre os egípcios e os hebreus, né? Só que nessa guerra, na versão da que estava ali, os egípcios tinham ganhado. Né? Mas eu não lembro qual texto que é. Mas só pelo fato de ter existido, então, essa guerra e ter duas versões, Já mostra porra, que ali eles existiu. passaram. Que ali eles passaram, né? E é o que uma coisa, e o que o Felipe falou é uma coisa também interessante, gente. Vocês têm noção da distância que é, né? Que eles percorreram, né? Não é uma. Então, assim, falar precisamente por onde eles passaram, né, Felipe? Não é fácil. Não dá. Não tem... Como eu falei na minha live, até hoje tem debate no meio acadêmico sobre isso. Tem três teorias diferentes sobre onde que aconteceu a travessia do mar. Tem teorias, várias teorias sobre onde está o Monte Sinai. Então, debate. Então, não dá para o cara chegar e falar, escavaram os locais onde eles estiveram e não acharam nada. Como é que o cara garante que os locais onde escavaram é exatamente onde eles estiveram? Exatamente, Né? não tem como saber. Não Pô, tem. você vê, né? Você vê uma coisa, uns coisa tão inútil. Por exemplo, o cara na live perguntou para o Cris, no meio da live, você sabe o nome dos escavadores que tem hoje lá em Israel? Eu quero lá saber, velho. Eu quero saber. Meu Deus do céu! É óbvio, isso é argumento de autoridade. O cara Não, não, é só porque quando o cara não só tem para encher o argumento, ego dele, só para encher o ego dele. Não, eu sei, você não quando o sabe. cara, quando o cara não tem argumento, ele faz isso aqui, ó. Você já leu isso daqui, ó? Já leu isso aqui, ó? Ó, aqui, ó. Você já leu? Alguém aí no chat e alguém que for assistir essa live depois que ela tiver já ido para o ar aí, depois de gravado, alguém estiver assistindo essa live daqui a anos, escreve aí no comentário do vídeo aí. Você sabe o nome dos escavadores, arqueólogos que existem hoje em Israel? Mano, eu vou falar pra você. Cara, pelo amor de Deus, velho. Eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe, só para vocês terem uma ideia. Então, o que me importa é isso aqui, gente. Então, assim, é lógico que você não vai ter, como eu falei, uma carta do faraó, datada de, sei lá, século XV a.C., falando que passou um doido lá chamado Moisés, transformou uma vara em cobra, acabou com o mar deles e ainda matou os primogênitos. Não vai ter, cara. Lógico que não vai ter isso daí, né? Agora, você tem o quê? Você tem sim fontes arqueológicas que encontra datada da época que realmente que mostra que coisas ali aconteceram, que são semelhantes a que estão na Bíblia, né? Isso aqui, gente, se chama Estela de Merneptah. Acho que é assim que se fala. Merneptah, né? Isso aqui. Tá? Que é datado cerca de 1207 a.C., tá? Essa datação é sempre aquela, assim, com margem de erro, tá, gente? Né? Ô, Cris, deixa eu passar, eu vou deixar o banner rodando aqui embaixo, para o professor Marcos já depositar o Pix, tá? Ah, beleza, então. Tá rodando aí, Marcos. Cenzão. Ele falou cenzão, né? É lógico que ele vai falar que isso aqui é mentira, mas está lá no museu, tá, gente? Então, tem uma inscrição do faraó, tá? Nessa estela. Quem não sabe, estela é aquela... Como se fala?
Estela é uma pedra onde É um monumento de pedra grandona que tem as inscrições, onde, nesse caso, ele algumas, estava registrando algumas, as vitórias algum- militares dele, tudo mais, os feitos dele. algumas são pequenas. Você tem, por exemplo, É. algumas pequenas assim de É um que no metro. caso, essa de Meneprá, no caso, ela é grandona, é maior que uma pessoa. Eu vou É mostrar ela gigantona. aqui. Eu até vou mostrar ela aqui, Sim, né? tem a foto dela. Tem a inscrição do faraó, né, que tem esse nome, que é filho de Ramsés II, encontrado no Egito. Foi mencionado pela primeira vez o nome Israel nela. Só para vocês terem uma ideia. Que tá fora, isso aqui é fora da Bíblia, cara. A inscrição diz: Israel está destruído. Sua semente não mais existe. Está lá na inscrição. Ai, cara, eu acho que se bobear é essa inscrição que eu estava me referindo agora há pouco. Se eu não me engano, fala da guerra entre Egito e Israel. Só que na versão dos egípcios aí, eles ganharam. Cadê o polígrafo? Tá assistindo aí? Fala pro nosso amigo lá mandar 100zão aí. A relação com o Êxodo. Desculpa falar, Felipe. Aí. Ó, embora a Estela não mencione o Êxodo diretamente, porque não vai mencionar, isso aí é uma história que está narrada pelos hebreus, né? Diretamente, ela é a mais antiga referência conhecida ao povo de Israel, sugerindo que eles já estavam estabelecidos em Canaã por volta do século 13 a.C. Isso coincide em parte com o período tradicionalmente associado ao Êxodo, tá? Vou mostrar para vocês aqui a pedra, tá, gente? Deixa eu se eu não me engano... Isso aí coloca Israel em Canaã já no final do século 13 a.C. A datação que a gente consegue extrair da parte da Bíblia põe o Êxodo no século XV. Isso quer dizer que no século 13 Israel estava em Canaã, época dos juízes. Então bate com Israel na época dos juízes em Canaã. Confirma o quê? Israel já tinha chegado. Né? O tempo de juízes e tal. Se essa estela é a que eu tive contato há uns anos atrás, se eu não me engano, aí nessa estela ainda tá escrito tetagrama. Se eu não me engano. A escrita dele tem outras fotos onde mostra ali que está escrito, tem a inscrição aqui em cima, bem na parte escrita aqui, tem aqui embaixo também as inscrições, tá, gente? A parte de baixo aqui. Que mostra. Tem um ponto que está escrito tetagrama, está lá Yud Re, Vav Re. É como os egípcios chamavam o deus dos israelitas. Mas aqui, gente, mostra que exatamente o Israel, os hebreus, eles passaram pelo Egito, que era de conhecimento, e pela inscrição teve conflito. É isso aqui que a gente prova. O professor falou: teve guerra, teve conflito e não teve nada. Isso aqui prova, cara. Isso aqui prova, tá? Uhum. Que teve conflito, tanto que está aqui, ó, tanto que Israel está destruído, sua semente não mais existe, tá? Isso aqui foi encontrado no Egito. Isso prova Israel em guerra justamente na época dos juízes, quando a Bíblia diz que Israel guerreava com os povos ali. Exatamente. Né? Aqui tem o papiro de Anastasia, do século... Não está compartilhando a tela. Tá, desculpa, gente. Não tá... Aqui a gente tem o quê? O papiro de Anastasia. Tá, gente, que é outra evidência, né? Que é datado do século XIII também a.C. Este papiro egípcio menciona grupos semitas entrando no Egito em busca de comida e água, além de descrever atividades de trabalhadores estrangeiros no Egito. A relação com o Êxodo, né? A menção a semitas vivendo e trabalhando no Egito pode refletir parte do contexto social descrito no livro do Êxodo, que é exatamente o que estava lá. Embora não prove diretamente a saída em massa dos israelitas, mas prova que lá... É uma evidência de que já teve povos semitas vivendo lá. Os hebreus são semitas, então... Exatamente, né? Exatamente. Mas o nosso amigo lá falou o quê? Que não teve povos... E eu peguei e fechei o negócio aqui, gente, que eu ia compartilhar o papiro com vocês, tá? Vou abrir de novo. Não, quem disse que não existiu o povo hebreu ali até meados do cativeiro babilônico. Não existia antes. Né? Que é a invenção, que é do povo do Gabiru, que não sei o quê. Cara, não é nem Gabiru, cara. Isso é uma variação do termo... na verdade, hebreu vem de Eber, né? Que é um dos descendentes de Sete, né? Então... O tal do Gabiru, acho que, se eu não me engano, é alguma coisa com... Tem essa questão, se vem de Eber ou se vem de Hebron. Hebron seria o
o lugar ali, acho que comprado por Moisés, por Abraão, né? Para Exatamente. enterrar a esposa dele. Abraão comprou, acho que ali o lugar para enterrar a esposa, o lugar era Hebrom. Então, provavelmente, Hebreus também vem de Hebrom, né? Ou também pode ser de Heber. Tem essas duas possibilidades aí. E esse aqui é o print, gente. Você pode entrar lá no site do museu, tá? Nesse museu aqui, você vai ver que o papiro tá lá, papiro de Anastasia. Tá no museu, tá, professor? Não estou inventando aqui, não. E o link aí do Pix do Cris está passando aí embaixo. Tá lá no museu o papiro que mencionam que os hebreus passaram por lá, os povos semitas passaram por lá, trabalharam e foram em busca do quê, gente? De água, comida, por quê? Se eu não estou enganado, teve fome na época, né? Bate com a história de José do Egito, né? Ele interpretou o sonho do faraó, 7 anos de fartura, 7 anos de fome, teve fome. Por que os hebreus foram para o Egito? Já com essa família? Porque teve fome, caramba. Com a fome. Ou seja, foram lá atrás de comida. Bate com o que está na Bíblia, né? É lógico. E isso aqui é o que a gente está mostrando aqui, gente. A evidência, tá, gente? A evidência, porque falou que não tem evidência nenhuma que os hebreus passaram por lá, tá? Vamos lá. Tem mais coisa aqui, gente. Peraí. Deixa eu comparar. É difícil aqui trabalhar com o meu mouse aqui, mas... Tá. E aí, gente, tem o melhor... O papiro que eu achei melhor foi esse daqui, tá? Que é o papiro de Brooklyn, tá? Cadê? Deixa eu voltar aqui. O papiro de Brooklyn, ele é importante documento histórico do Egito Antigo, datado aproximadamente também do 13º século. Veja que todos esses papiros aqui e as fontes arqueológicas que eu estou trazendo, Felipe, é tudo basicamente ali. É lógico, tem margem de erro, mas é basicamente do 12º século, 13º século antes de Cristo, tá? Durante o período do Novo Império, o papiro faz parte da coleção do Brooklyn no Museu dos Estados Unidos. Tá lá o papiro também, eu tirei o print aqui. O print é eterno, tá? O que tem no conteúdo? Papiro é uma lista administrativa e jurídica de nomes de escravos pertencentes a uma única propriedade. Ele é conhecido por ser um dos documentos mais detalhados sobre a prática da escravidão no Egito Antigo, tá? Nomes e origens. O papiro contém nomes de escravos que, em grande parte, têm origem semita. Tá? Outra evidência de escravos semitas. Mais uma evidência dos escravos. Embate do mesmo século ali, Felipe, ó. Indicando a presença de estrangeiros no Egito. Isso reforça a ideia de que muitos trabalhadores escravizados eram capturados ou migrantes de outras regiões próximas, regiões do Oriente Próximo. Tá? Contexto histórico, o documento é especialmente valioso para os estudos das relações sociais, econômicas, culturais do Egito, além de sugerir evidências contextuais para a história como os hebreus mencionados na Bíblia Sagrada, tá, gente? Então, nós temos mais... Gente, já tem 3 aqui. Agora nós temos mais um papiro mencionando a presença de povos semitas como escravos e a origem dos nomes ali, né? Nesse papiro que eu vou também compartilhar com vocês agora o papiro, tá? Para não dizer que eu estou só pegando alguma coisa aqui e tirando da minha cabeça, né? Vamos compartilhar o papiro aqui que está lá no museuzinho, tá, gente? Está lá no museu, viu? Aqui, 100zão na minha conta aí, hein, gente? Aqui é o site do Museu do Brooklyn, tá? O papiro está aqui, ó. Tem vários fragmentos aqui, tá vendo? Ó, do papiro, tá? Então, tá lá no Museu do Brooklyn. Esse papiro, ó, tá escrito em inglês aqui, ó, né? Clássico, né? Egípcio. Não tô nem conseguindo ler aqui. De quando que narra aqui, ó. Aí aqui ele não mostra, aqui na parte que eu peguei do site, que não mostra a datação do papiro, tá, gente? Mas é narrado que o papiro é do 13º século antes de Cristo, tá? Só que eu dei o print lá, mas eu achei que eu tinha pegado a data do papiro ali, mas não peguei. Mas podem entrar lá no site do Museu do Brooklyn e vocês vão ver o papiro lá, né? Então, aqui ninguém tá tirando nada da cabeça, não, viu? Então, professor Marcos, 100zão para cá, viu? Por favor.
E mais uma prova aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Que eu não preciso de ficar usando argumento de autoridade, PhD, não sei do que, eu só preciso pegar fontes arqueológicas, tá? O papiro é uma fonte primária de estudos sobre administração, né? Não tá mostrando a tela. Desculpa. Vai lá. Né? Esse papiro, né, mostra a administração egípcia, as relações com povos estrangeiros, a vida cotidiana de trabalhadores escravos no Antigo Egito. Né? Aí, o que temos mais aqui? Acho que tem uma última fonte que eu trouxe aqui, tá? Que é esse aqui, o papiro Ipiur. Acho que é assim que se escreve. Tá? Ipiur. Então, esse aqui, né, também conhecido como Admoestação de Ipiur, né? É um dos textos mais fascinantes e controversos do Egito Antigo. Tá? Ele é um documento literário escrito em egípcio hierático, né? Acho que assim se fala, datado aproximadamente da transição entre o fim do Reino Médio e o início do segundo período intermediário, de 2000 a 1700, tá? Antes de Cristo. O conteúdo dele, o papiro descreve um estado de caos social, político e econômico no Egito. É apresentado como uma série de queixas feitas por um escriba chamado Ipiur, que narra a desordem do país e a invasão da ordem tradicional, os pobres tornando-se ricos e os ricos tornando-se pobres, a escassez de alimentos, violência generalizada e a quebra da hierarquia social. A forma literária. O texto é considerado parte de gênero de literatura sapiencial, né? Egípcia, que frequentemente incluía reflexões morais, críticas sociais e ensinamentos sobre comportamento ideal. O manuscrito, né, o papiro que contém esse texto, encontra-se no Museu Nacional da Antiguidade de Leiden, na Holanda, e é catalogado como o papiro de Leiden 344. Temas principais: inversão social. O texto descreve uma sociedade em colapso, onde normas estabelecidas são desafiadoras, crítica à liderança, crítica implícitas, né, aos governantes, sugerindo que a desordem é o resultado de má administração, desastres, aí que entra a questão, tá? Desastres naturais, relatos de catástrofes como o rio Nilo deixando de prover sustento são mencionados no papiro, tá? A preocupação moral, né? Ipiur lamenta a perda do mate, o conceito egípcio da ordem e justiça, tá? Ah, mas o que tem nesse papiro? É mostrado a desordem social e desastres naturais. Nesse papiro tem muita coisa que parece muito com o que está narrado no livro do Êxodo. Quer ver? Eu tenho um material que eu fiz uma live que eu fiz antigamente sobre isso. Quero compartilhar, quer ver? Vocês verem o que tem nesse papiro. Coloca aí. Olha só. Comparação do papiro de Público com o Êxodo. Lá no segundo parágrafo do papiro está lá. Está aqui, ó. De fato, os corações são violentos, a pestilência está por toda a terra. O sangue está por toda a terra, por toda parte. A morte não falta. O pano de múmia fala antes mesmo que alguém se aproxime dele. De fato, o rio é sangue. Isso te lembra alguma coisa? Mas os homens bebem dele. Os homens se afastam dos seres humanos e têm sede de água. Eita! Rio virando sangue, gente passando sede. Já viu isso em algum lugar, né? Esse no capítulo 7, 20 e 21. Não, foi escrito lá no cativeiro babilônico. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Arão levantou sua vara e feriu a água do Nilo, que se tornou todo em sangue. O rio se tornou tão infecto que os egípcios não podiam beber de suas águas. Então, houve sangue em todo o Egito. Aqui, ó. Papiro de Público no parágrafo 6º. Na verdade, a Câmara Privada do Conselho, seus escritos são retirados e os mistérios que estavam nelas são revelados. De fato, feitiços mágicos são divulgados. Os feitiços, são frustrados porque são lembrados pelos homens. Feitiços frustrados. No Êxodo 8:19 você tem o quê? Os mágicos, usando seus encantamentos, tentaram produzir mosquitos, mas não puderam. Não conseguiram. Ou seja, o papiro fala, feitiço falhando, magia falhando, e o Êxodo fala que os mágicos do Egito falhando também. E papiro de Público, segundo parágrafo. Na verdade, portões, colunas e paredes são queimados, enquanto o salão do palácio permanece firme e resiste. Portões, colunas e paredes sendo queimados. Pegando fogo. Êxodo 9:23, o fogo do céu caiu sobre a terra. Deus mandou chuva de fogo de pedra e fogo que destruiu o Egito. E papiro de Público, no parágrafo 10º. O baixo Egito chora, o armazém do rei é propriedade comum de todos. E todo palácio não tem receitas.
A ele pertence a esmeralda e a cevada, e as aves e os peixes. A ele pertence os tecidos brancos e linho fino, cobre e óleo. Então, quer dizer, o armazém do rei é propriedade de todo mundo. Quer dizer, dando ideia de fome. Em Êxodo 9:25. Êxodo 9:25. A chuva de pedras feriu tudo que estava nos campos, homens e animais, feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores. Quer dizer, a praga da chuva de pedra quebrando, destruindo tudo que tinha de plantação. E aí o armazém do rei tem que ver a propriedade de todo mundo. Todo mundo tem que recorrer ao rei, atrás de alimento, o palácio ficando pobre, porque teve que sustentar o povo, que perdeu tudo. Cevada, aves, enfim. Papiro de Pulvo e parágrafo 5º. De fato, todos os animais seus corações choram. O gado geme por causa do estado da terra. Ou seja, gado gemendo, da ideia de gado passando mal, gado doente. Êxodo 9:2-3. A mão do Senhor vai pesar sobre os teus animais que estão nos campos, sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Haverá uma peste terrível. Bate perfeitamente. Gado doente. Papiro de Pulvo no parágrafo 6º. De fato, os homens comem ervas e as lavam com água. Nem frutas, nem ervas podem ser encontradas para os pássaros. De fato, em todos os lugares a cevada pereceu. Plantação acabou. Êxodo 9:31-32. O linho, aqui fala de cevada, tá vendo? Em todos os lugares a cevada pereceu. Lá no Êxodo, o linho e a cevada foram destruídos, porque a cevada estava espigando e o linho estava em flor. O trigo, porém, a respeito de salvado porque são tardios. Então, o Êxodo também fala de cevada ser destruída junto com o linho na praga do granizo, da chuva de pedra. Papiro de parágrafo 5º. De fato, aquilo que ontem foi visto pereceu. A terra é deixada em sua fraqueza como corte de linho, plebeus indo e vindo em dissolução. Então, foi visto ontem e pereceu. Plantação acabando. Terra deixada na fraqueza. Terra sem nada. Plantação sendo destruída. Êxodo 10:15. Os gafanhotos devoraram toda a verdura da terra e todos os frutos das árvores que tinham poupado o granizo. Nada de verde ficou nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a extensão do Egito. Quer dizer, o Êxodo também na área. Os gafanhotos devorando tudo e não sobrando nada de plantação. Papiro de Pulvo e parágrafo 5º. De fato, aqui eu repeti a parte do gado, então pulo. Papiro de Pulvo e parágrafo 1. Os habitantes do delta contêm escudos. O delta do Nilo é exatamente onde ficava a região de Gesem, que é onde os hebreus moravam no Egito. E lá em Êxodo 9:25-26 você tem. Em todo o Egito, a chuva de pedras feriu tudo que estava nos campos, homens e animais, feriu toda a erva dos campos, quebrou todas as árvores dos campos. Só a terra de Gesem, que fica no delta do Nilo, onde se encontravam os israelitas, foi poupada. O papiro falando que o povo que mora no delta está sendo protegido. E o Êxodo fala a mesma coisa. Né? Papiro de Pulvo, parágrafo 2, 4, 6 e 9. Na verdade, os homens são poucos, e aquele que enterra seu irmão está em toda parte. De fato, os filhos dos príncipes são arremessados contra as paredes. Na verdade, os filhos dos magnatas são abandonados nas ruas. Eis que um homem é morto ao lado de seu irmão, que foge abandonando para salvar a própria pele. Pessoas morrendo, perdendo seus filhos. E o Êxodo 12:29. Pelo meio da noite, o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, que deveria sentar-se no trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Papiro de Pulvo, parágrafo 3º. De fato, o riso pereceu e não é mais feio. É gemido que se espalha por toda a terra, misturando com queixo. Ou seja, grito de lamento, o papel está falando de lamento em toda a terra do Egito. É exatamente o que está em Êxodo 12:30. O faraó levantou-se durante a noite, assim como seus servos e todos os egípcios, e fez um grande clamor do Egito, porque não havia casa, e que não houvesse morto. Mesma coisa. Papiro de Pulvo, parágrafo 9. Eis que o fogo subiu do alto em seu ardor, saiu contra os inimigos da terra. Fogo subiu ao alto. Uma coluna de fogo. Êxodo 3:21. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvens para guiá-los pelo caminho, de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Coluna de fogo. Papiro de Pulvo, parágrafo 10. Com efeito, o ouro, o lápis lazuli, a prata, turquesa, cornalina e ametista, pedra e bete são amarrados ao pescoço das criadas, ou seja, escravos, criados, tomando ouro, ganhando ouro dos egípcios, dos patrões. Êxodo 12:35. Os israelitas, segundo a ordem de Moisés, tinham pedido aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e vestes. Bate com Êxodo. Mais uma vez, aqui ó. Papiro de Pulvo, parágrafo 3º. Eis que aquele que não tinha propriedades agora é possuidor de riquezas. O magnata elogia, eis que o pobre da terra enriqueceram. E o antigo proprietário da propriedade é alguém que não tem nada. Ou seja, quem era pobre ficando rico. Quem era servo, quem servia agora virou dono de riqueza, enfim. Êxodo 12:36. O Senhor lhes fizera ganhar o favor dos egípcios, que atenderam o seu pedido. Foi assim que despojaram os egípcios. Ou seja, os hebreus tomando as riquezas dos egípcios. Papiro de Pulvo, parágrafo
Sétimo, eis que aquele que foi enterrado como um falcão está desprovido de esquifes e o que a pirâmide escondia ficou vazio. Para quem não entendeu. O deus Horus, egípcio, ele tinha imagem de cabeça de um falcão. O faraó era chamado de Horus vivo na terra. Então, quando fala enterrado como um falcão, é enterrado com uma pessoa que foi enterrada com honras de faraó, só que no túmulo dele não tem nada. É isso que o texto está falando, que a pirâmide escondida ficou vazio, né? Mas você lembra o quê? José morreu com a idade de 10 anos, Gênesis 50, 26. Foi embalsamado e depositado no sarcófago no Egito. Êxodo 13, 19. Moisés levou consigo os ossos de José. Ele era governador do Egito, José. Então, certamente foi enterrado com honras de nobre. Honras faraônicas. Mas os ossos dele foram levados. Ou seja, o túmulo dele ficou vazio como está no papiro. Então, tá aí, bate. Um monte de coisa que bate com Êxodo. Nesse papiro. Ô, Cris, por volta de 2 horas de live, então, depois você faz o seguinte, baixa essa live, edita essa parte aí que você e Felipe mostraram isso aí e posta lá como um desafio para o professor Marcos pagar o Pix dele. Sim, isso aí sim. que o Felipe mostrou, acabou. Né? Checkmate. Então, faz um cortezinho dessa parte aqui, por volta de 2 horas, a partir de 2 horas mais ou menos, posta depois e fala, ó, tô esperando o Pix. Isso aí, gente. Não, agora vai dar trezentão também. É 100 para mim, 100 pro Rolf, 100 pro Felipe também. Já que tem dinheiro para pagar, então aposta feita. Gente, você sabe o que ele vai usar, né? Você sabe qual é o argumento dele. Não, mas que não, nossa, um acadêmico que falou que isso aí faz parte do êxodo, que vai vir com essas ideinhas aí. É isso aí, minha gente. Vamos dividir esse Pix conosco, cara. A gente vai fazer um churrasco, Thiago. Aí você vem aí, você traz a cerveja. O Cris toma Coca-Cola, você traz Coca. É isso aí. O Felipe toma suco de laranja ou o quê? Aí traz... Não, suco de laranja, quem toma suco de laranja, ó. É verdade. Boa, desculpa. Vai na Coca que é melhor. É isso aí, minha gente. Então, aqui, considerações e voltando a falar, tá, gente? Os caras, para acreditar no que eles acreditam, eles têm que ter muita fé, mano. Sério, muita fé para acreditar e defender o que eles acreditam. Prestem atenção, gente. Todo mundo, seja ali, o cara tá ligado à ciência, tá ligado à filosofia, todos têm viés, crença e ideologia. Não adianta, você não vai sair disso, entendeu? O cabra que defende o Big Bang, o cara tem viés, crença e ideologia. O cara que defende o design inteligente também, a mesma coisa, tem viés, crença e ideologia, tá? É lógico que eles vão falar que não para querer ganhar o debate, né? Mas para acreditar no que eles acreditam, gente, entenda uma coisa. A maioria das descobertas do universo não foram observados. É tudo à base de cálculo matemático. Então, tá errado? Claro que não, estou nem falando errado. Mas você tem que acreditar naquilo.